E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço. Tudo bem, gente bonita? Continuando com as lentes esféricas e vamos concluir então esse assunto, né? Vamos ver aqui a equação de Rayleigh, associação de lentes por justa posição, fazer algumas atividades e concluir esse assunto, tá bom? Então vamos lá, gente. Equação de Rayleigh, também conhecida como equação do fabricante de lentes. Então lá o fabricante utiliza essa equação para determinar qual é a divergência, né? O grau da lente que a pessoa que vai utilizar o óculos vai usar, tá bom? Então vamos lá. O que diz essa equação? Que a divergência é dado, então, por essa expressão dentro de parênteses. Então, o índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio, menos 1, que multiplica essa outra expressão aqui entre parênteses. 1 sobre o raio da esfera 1, que produz a lente, mais 1 sobre o raio da esfera número 2, que produz a lente, né? Então, nós temos esse raio aqui de duas esferas que está produzindo a lente. É o raio de curvatura das faces dessa lente. Então, essa equação ela deve ser utilizada considerando as convenções de sinais em relação à face da esfera. Então, a gente vai observar lá as lentes. Se são lentes formadas por faces côncavas, convexas ou planas. Se as faces forem côncavas, nós dizemos que o raio de curvatura é um raio de curvatura negativo, assim como o foco também vai ser negativo, tá bom? Se as faces forem convexas, então o raio de curvatura é positivo. E se a face for plana, então nós dizemos que esse raio ele tende para o infinito, tá? Então ele está numa distância muito longa, de maneira a produzir uma face plana. Ótimo. Então, antes de a gente fazer um exemplo, vamos olhar agora para a associação de lentes por justa posição. Onde é que nós fazemos essa associação de lentes? Em máquinas fotográficas, pessoal. Para que isso? Para aproximar ou para afastar a imagem do objeto, tá? Então, é realizado essa associação de lentes por justa posição. E aí, pela equação da divergência, nós temos que a divergência dessa associação de lentes é dado pela somatória das divergências das lentes. É como se eu substituísse todas as lentes por uma única lente. E essa única lente seria, então, a somatória de todas as lentes que eu tenho na máquina fotográfica. Mas aí a gente lembra que a divergência é dado por 1 sobre o foco. E aí eu posso dizer, então, fazer uma relação, né, envolvendo o foco da lente, que eu poderia colocar no lugar de todas as outras. Então, 1 sobre o foco dessa lente é igual a 1 sobre o foco da lente número 1, mais 1 sobre o foco da lente número 2, mais 1 sobre o foco da lente número 3. E assim por diante, tá? Então, para a utilização das fórmulas, é necessário aplicar a convenção de sinais para lentes convergentes e lentes divergentes, como visto anteriormente, tá? Então, que convenções são essas, gente? Vamos lembrar lá. Se é uma lente côncava, então o raio é negativo, o foco também é negativo. Se é uma lente convexa, né, de face convexa, nós temos, então, um raio positivo e o foco também positivo. Já se a face é plana, então nós temos ali o raio tendendo para o infinito, ok? Vamos adiante. Vamos ver aqui um exemplo, que é a atividade número 13 da apostila de vocês. Ó. A face convexa de uma lente de vidro plano convexa possui um raio de curvatura de 6 centímetros. Sendo o índice de refração do vidro igual a 1,5, a distância focal da lente será em centímetros igual a quanto? Muito bom. Então nós temos uma situação aqui para usar a equação de Rayleigh, ou a equação do fabricante de lente. Vamos extrair os dados, né, conforme foi feito aqui no livro de vocês, no gabarito. Temos que o raio de uma das faces
é igual ao infinito, tá? Faça uma correção aqui, tá bom? Na hora que vocês forem refazer, não é zero aqui, tá bom? É o infinito. Por que o infinito? Porque uma das faces é plana. E quando é plana, nós temos então esse raio tendendo ao infinito. Como o outro lado, a outra face é uma face convexa, então nós temos esse raio como positivo. 0,06 o quê? Metros. Lembra que é 6 centímetros. 6 centímetros para metro eu tenho que dividir por 100. Dividindo por 100, 0,06. E o índice de refração da lente, 1,5. Aí vamos lá pegar a equação de Rayleigh. Então, 1 sobre o foco, porque eu quero determinar essa distância focal. Né? Você deve estar se perguntando, professor, lá na equação era a vergência, mas a vergência é 1 sobre o foco. E igual a quem? O índice de refração da lente, que vai ser 1,5, sobre o índice de refração do meio, o meio que ela está inserida é o ar. Qual o índice de refração do ar? É 1. Menos 1, que multiplica 1 sobre o raio número 1, então é 1 sobre o infinito, mais 1 sobre o raio 2, 1 sobre 0,06. Agora vamos resolver. 1,5 sobre 1 menos 1 é 0,5. Agora aqui, 1 dividido por infinito. Acredito eu que vocês nunca viram isso, né? Mas pensa assim, você vai dividir o número 1 por um número que é infinitamente grande. O resultado acaba sendo zero. Por que zero? Porque você está dividindo por um número infinitamente grande. E o resultado vai ser tão pequeno que se aproxima de zero. Então você pode cancelar, você pode anular esse termo. Mais o que? 1 dividido por 0,06. Agora basta multiplicar 0,5 vezes 1 sobre 0,06. E aí você vai fazer então essa divisão, né? Se quiser fazer a divisão ou multiplicar cruzado, pode multiplicar cruzado. F vezes 0,5, 0,5F. Igual o quê? 1 vezes 0,06. E aí você vai dividir o 0,06 por 0,5. Você vai ter 0,12 metros. Bom, como foi dado no início para a gente, o raio em centímetros, então vamos transformar esse foco também em centímetros. De metro para centímetro eu vou multiplicar por 100. Então eu tenho que o foco é de 12 centímetros. Ok, gente? Muito bom. Não é uma questão tão difícil, tá, gente? Mas é importante que você treine, que você faça. Então volta, tá? Para o vídeo, reveja novamente. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Não fiquem acanhados. Então vamos lá para a próxima questão. Agora os exercícios. Vamos treinar um pouquinho, né? Essa questão eu fiz com vocês como exemplo, mas vamos dar uma retomada. Olha só. Considere as lentes de vidro esquematizadas abaixo. Então temos aqui as lentes. Quando imersas no ar, as lentes divergentes são o quê? Vamos lembrar? Se estão imersas no ar, a gente está considerando que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Quase sempre a gente vai fazer isso. Quase sempre. Tá? Então, se a gente vai quase sempre admitir isso, as lentes de bordas grossas são as lentes divergentes. Então, quais são essas lentes divergentes? A lente número 1, que é grossa, a lente número 3 e a lente número 5. Conforme nós temos aqui, então a alternativa é a alternativa B. Adiante, nós temos aqui um estudante possui uma lente convergente de 20 cm de distância focal e quer queimar uma folha de papel usando essa lente e a luz do sol. Para conseguir seu intento de modo mais rápido, a folha deve estar uma distância da lente igual a quanto? Bom, então deixa eu passar adiante aqui para vocês poderem entender. O rapaz ele quer queimar usando a luz solar. Da melhor forma para ele conseguir isso, ele tem que fazer o quê? Colocar o papel exatamente no foco da lente. Porque esses raios luminosos do sol estão vindo de onde? Do infinito, né? Lembra lá, gente, quando eu falo infinito, é uma distância longa. O Sol está muito distante, então a gente imagina que ele esteja no infinito. Se está no infinito, os raios luminosos vão se concentrar onde? No foco. Então o melhor lugar para que esse menino coloque a folha é no foco.
Se ele colocar um pouquinho antes, pode ser que ele consiga queimar. Mas o melhor lugar é o foco. Então, qual é a alternativa? Que distância que ele deve colocar da lente? Ele deve colocar exatamente a 20 centímetros, que é a distância focal. A questão número 3, olha só. A lente da figura abaixo tem distância focal de 10 centímetros. Se ela for usada para observar um objeto que esteja a 5 centímetros, como aparecerá a imagem desse objeto para o observador posicionado do outro lado da lente? Então vamos observar o que nós temos. A distância focal é 10 e ele está sendo colocado a 5 centímetros. Então está entre o foco, que está aqui, né, para cá um pouco, e o centro óptico. Aí a gente lembra lá da historinha, quando está entre o foco e o centro óptico, a imagem que vai ser formada vai ser uma imagem virtual, direita e maior. Então daí você já pode até procurar onde é que tem uma imagem virtual, direita e maior. Vamos dar uma olhadinha aqui. Direita e maior que o objeto. Pode ser essa? Pode ser. Direita e menor? Não. Invertida também não pode. Então é somente a letra D. Deixa eu passar aqui para a gente esclarecer melhor. Olha só. Eu trouxe para vocês aqui exatamente aquela orientação que a gente teve durante a aula. Se eu estou colocando o objeto entre o foco, ó, aqui, ó, preste atenção aqui no laser, tá? No apontador. Entre o foco e o centro óptico, então a imagem é formada uma imagem virtual, direita e maior. Então, conforme a gente viu, é a alternativa D. Na questão 4, temos aqui uma vela é colocada perpendicularmente ao eixo principal em duas posições, 30 centímetros e depois 10 centímetros, de uma lente esférica delgada. Gente, delgada, uma lente de bordas finas, tá bom? Lembra da condição de nitidez de Gauss. Convergente de distância focal, módulo de f igual a 20. Bom, ele colocou módulo, mas por ser uma lente convergente, delgada, borda fina, então o foco já é positivo. Nem precisaria então colocar o módulo, mas tudo bem, não tem problema. A imagem da vela nas duas posições, respectivamente, é quanto? Então vai colocar 30 centímetros e depois a 10. O foco tem uma distância de 20. Se colocou a 30, vamos dar uma olhada aqui, ó, trouxe para vocês a orientação de novo para a gente entender melhor. O foco está a 20 centímetros. O anteprincipal está a 40. Se o objeto foi colocado a 30, então ele está entre o anteprincipal e o foco. E quando a gente coloca um objeto nessa posição, a imagem que é formada é a imagem o quê? Real, invertida e maior. Tá? Então ali você já tem condições de procurar qual que é a alternativa. Então você vai procurar a alternativa aqui que vai estar envolvendo para a primeira condição, real, invertida e maior. Mas posso analisar ainda para a segunda situação. Segunda situação, o objeto vai ser colocado a 10 centímetros. Então vamos lá. O foco está a 20 e eu vou colocar o objeto a 10 centímetros, exatamente entre o foco e o centro óptico. Quando eu coloquei o objeto aqui, a imagem é formada como? É a imagem virtual, direita e maior. Muito bom. Então já fiz toda a análise. Agora eu posso procurar a alternativa. Qual é a melhor alternativa? No primeiro caso vai ser uma imagem real, invertida e maior do que a vela. E no segundo caso vai ser uma imagem virtual, direita e maior. Então a alternativa C. Ok, gente? Muito bom. Deixa eu ver o que foi dito aqui no gabarito. Ó. Vela em 30 centímetros está posicionada entre o foco e o centro de curvatura. Portanto, a imagem será real, invertida e maior. Vela em 10 centímetros está posicionada entre o foco e a lente. Portanto, a imagem será virtual, direita e maior. Bom, ele só não explicou tanto como a gente fez agora, inicialmente, mas está toda aqui a resposta. A próxima questão, questão número 5. Temos aqui um objeto disposto em frente a uma lente convergente, conforme a imagem abaixo. Os focos principais da lente são indicados com a letra F. Pode-se afirmar que a imagem formada pela lente é o quê? Bom, então aqui eu tenho o objeto, que tem o foco, né, e aqui o foco. Foco objeto, foco imagem. Eu sei que é foco imagem esse aqui, porque a imagem vai ser formada desse lado.
Sei disso, tá? Como que eu sei? Se eu coloco um objeto aqui entre o foco e o ângulo principal, nós teremos o que? Uma imagem real, invertida e maior. Já sei disso, né? Real, invertida e maior. Você pode até procurar aqui, então, ó. Se a gente já consegue determinar a resposta. Real invertida, pode ser a letra A? Pode. Virtual, letra B não pode. Letra C, real e direta, ou direita, pode ser direita também, tá? Direta e direita, nesse caso é sinônimo. Não, que ela tem que ser invertida. Então a C também não pode. É real invertida e fica 3 centímetros a lente. A letra D até pode ser também. Então a e a D pode ser. Já estamos vendo a resposta aqui, né, que é o A. Mas vamos tentar explorar mais. Vamos tentar desenhar aqui. Olha o que vai acontecer. Projetei um raio luminoso paralelo ao eixo principal. Ele vai seguir o seu caminho passando pelo foco. Então, beleza, passou pelo foco e vai embora. Vou pegar outro raio principal. Vou pegar um raio principal que passa por aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Então ele passou pelo centro óptico, seguiu seu caminho sem mudar a sua direção. Aonde nós temos a interseção é a formação de imagem. Então a imagem vai ser aqui, ó, uma imagem real, né? Está sendo formada pelos raios luminosos, invertida e maior. Até saber o tamanho. 1, 2, 3, 4. 4 centímetros, né? Cada quadradinho mede 4 centímetros de lado. Então fica qual? Alternativa A. Ok? Aqui, ó, eu trouxe novamente para vocês o esquema, né? A apresentação que a gente fez lá durante a aula, para que vocês possam entender melhor. Então, fazendo o desenho, eu já consegui resolver. Mas tem gente que vai falar assim, ah, professor, eu não posso fazer os cálculos, eu já sei que vai ser uma imagem real, invertida e maior. Então, eu posso tentar resolver isso aí usando a equação de Gauss, que é uma flor igual a uma pétala mais uma pétala-linha. Descobrir qual é a distância da imagem em relação ao centro óptico, pode fazer. Você vai encontrar a distância da imagem. Mas de qualquer maneira você poderia pegar esse resultado que você encontrou com a equação de Gauss e encontrar o tamanho do objeto. E você encontraria 4, tá bom? Então só estou explicando que você tem duas maneiras de resolver isso. A primeira forma é fazendo pela análise, desenhando como eu fiz. E a segunda maneira é usando a equação de Gauss para determinar a distância da imagem ao centro óptico e possivelmente, né, se fosse preciso, descobrir a medida da imagem. Então vamos adiante. A questão número 6 diz o seguinte, também a questão que eu já fiz com vocês, né, mas não tem problema, vamos lá. Ó, uma lente convergente de 2 dioptrias, popularmente conhecido como 2 graus, tem distância focal de quanto? Então a gente sabe que a vergência é igual a 2 dioptrias, e essa vergência é igual a 1 sobre f, a equação da vergência. Vou substituir vergência 2 igual a 1 sobre f. Então vamos fazer multiplicação cruzada. Então, que f é 1 sobre 2, que é 0,5 metros, tá? Vamos tirar esse c daqui, 0,5 metros. 0,5 metros corresponde a 50 centímetros. E para a gente finalizar, gente, vamos fazer aqui a questão número 7. Então, vamos lá. Quando um oculista receita uma lente de mais 2 dioptrias, isso significa lente convergente de distância focal igual a quanto? Como que sabe que é lente convergente, gente? Porque a vergência é positiva. Para a vergência ser positiva, o foco tem que ser positivo. Lembra lá, se o foco é positivo, o raio é positivo, e ele só vai ser assim porque é uma lente de borda fina, é uma lente de faces convexas. Veja, gente, que tem bastante informação, tá bom? Como são aulas através de vídeo, você tem condições de voltar o vídeo, de examinar, ver todos esses detalhes, tá? Você pode anotar, se tiver dúvida, pergunta para mim. Beleza? Então, continuando, tenho que a vergência é 2 dioptrias, e aí vou fazer o seguinte, substituindo aqui a vergência
por 2, multiplicando o cruzado, eu tenho que o foco é de 0,5 metros, conforme a gente tinha feito na questão anterior, não é? Muito bom então, gente. Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês. Vocês fiquem com Deus e muito juízo, tá bom?